Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E hoje a gente vai aprender a fazer correlação no Alteryx. Então vamos aprender a fazer o Data Investigation no Alteryx. Bora aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês já veem a minha tela do Alteryx, tá? A gente vai mexer nessa aqui, ó. Nessa abinha Data Investigation, tá vendo? Do Alteryx. E vamos aprender a fazer hoje correlação. Vamos começar pela correlação de Pearson, tá bom? Existem duas correlações, duas medidas de correlação muito difundidas no mercado, né? São muito usadas, que são a correlação de Pearson e a de Spearman. Para você entender a diferença entre elas, dá uma pesquisada aí, dá um Google, pesquisa um pouco, tá? Para você completar seu conhecimento e saber em que hora você vai usar uma, que hora você vai usar outra. Mas eu vou ensinar hoje o jeito de fazer uma, e como a gente está nessa semana de aprendizado acelerado, então todo dia tem um vídeo de Alteryx, amanhã eu ensino a de Spearman. Hoje a gente aprende Pearson, amanhã a gente aprende correlação de Spearman, beleza? Então, pessoal, ó, eu abri aqui o Open Example dessa correlação para vocês verem, tá? Eu vou pegar esse text input que está aqui, vou colocar numa aba nova do Alteryx, tá? Vou dar um Run. E aí eu tenho essa base, ó. Na nossa base, o que a gente tem? A gente tem a Industry. Vamos traduzir o nome para ficar mais fácil para vocês? Então vamos lá. De repente tem alguém aí que não fala inglês, né? Ficar melhor. Então eu tenho a indústria, o nome, a idade, os anos de educação, beleza? Aí aqui do lado a gente tem o que? Tem mais uma coluna, ó, anos no emprego atual e o salário da pessoa, tá? Então, aonde ela trabalha, qual a idade dela, quantos anos ela tem de educação, de formação, né? Tempo de formação. Aqui é tempo de formação. E aqui, quantos anos ela está no atual emprego, está trabalhando, tá? Então, a gente vai investigar algumas correlações aqui, beleza? Então, assim, ó. O estudo de correlação, para explicar para vocês qual a ideia, né? O resultado dele vai ser sempre entre -1 e 1. Tá? Então, o resultado máximo vai ser 1, o resultado mínimo da correlação vai ser -1. Correlação você sempre usa quando você quer comparar duas variáveis. Então, por que a gente está fazendo Data Investigation aqui? Porque a gente vai olhar para duas variáveis e vai pedir para o Alteryx ajudar a gente, usando a correlação de Pearson, a dizer se, por exemplo, quanto maior o meu tempo de formação, maior o tempo que eu fico na empresa. Ou mais, eu poderia fazer uma correlação em quanto maior for a minha idade, será que mais tempo eu fico na empresa? Ou quanto maior for a minha idade, será que é maior o salário? Às vezes a gente faz algumas afirmações dessa no dia a dia, mas os dados não comprovam. Então, estudos como de correlação vão ajudar. Então, por exemplo, se eu colocar a variável idade e a variável salário e o resultado da correlação for 1, ele é diretamente positivo. Então, quer dizer que, de fato, toda vez que quanto mais velho eu for, quanto maior a minha idade, maior o meu salário. Correlação positiva. Quando der a correlação negativa, significa que uma variável, quando sobe, a outra diminui. É inversamente proporcional, tá? Então, correlação negativa diz que quando uma variável sobe, a outra cai. Positiva, quando uma sobe, a outra sobe. E vice-versa, né? A correlação positiva vai dizer que quando uma variável cai, a outra cai também. E a negativa vai dizer que quando uma variável cai, a outra sobe. Vai no sentido oposto. Então, quanto mais negativo for o resultado, é inversamente proporcional à correlação. E quanto maior positivo for o resultado dela, é proporcionalmente positivo o resultado. Beleza? Então, vamos ver isso na prática. Então, a gente vai ter um banco de dados. Você vai ter um banco de dados aí no seu projeto. Aí, você vai vir aqui no Data Investigation e vai trazer a correlação de Pearson. Então, ó, Pearson Correlation. Vou pegar aqui e vou conectar. Maravilha. Aí, aqui embaixo, ó, primeiro, né, na parte de cima, quais variáveis você quer correlacionar? A gente vai poder correlacionar duas ou mais para ver no resultado. O estudo de correlação é sempre entre duas variáveis, tá, pessoal? Então, você bota duas e ele vai falar a primeira e a segunda, qual é o grau de relação entre elas, ok?
Então ele é sempre entre duas variáveis. Só que para analisar o resultado, a gente pode usar mais de uma e fazer uma matriz de correlações que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, primeira suposição que a gente tem. Então imagina você aí, cientista de dados, quer começar a analisar, quer começar a explorar e ter alguns insights sobre os seus dados. Vamos analisar aqui então. Seguinte, ó. Eu tenho a idade, eu quero saber se quanto maior a minha idade ou menor a minha idade, se existe uma correlação com o salário. Então, vou fazer essa correlação. Então, a gente vem aqui, ó, no nosso configurador, coloca o campo idade e o campo salário. Aí, aqui embaixo é importante, ó, que você escolha a opção de correlation, tá? Tem também como calcular a covariância. Covariância a gente deixa para um outro vídeo. Hoje a gente vai falar de correlação. Então, eu quero fazer essa correlação entre menos 1 e 1. Qual é a correlação entre essas duas variáveis? Eu coloco aqui correlação, escolho aqui as variáveis e dou um run. Olha lá o meu resultado, ó. O meu resultado, ele deu uma correlação negativa. Porém, pessoal, importante saber analisar. Então, assim, ó, aqui quando a gente está olhando esse resultado, ele está dando menos 0,09. Ou seja, segundo a nossa base de dados, isso é muito importante você analisar aí na sua empresa, tá? O volume de dados e a diferença entre eles, o quão diferente eles são entre si, vai ajudar você a interpretar melhor a correlação. Por isso que a gente tem até covariância que a gente vai ver em outros vídeos aqui no canal. Mas assim, esse resultado de menos 0,09 só, se o negativo vai de 0 até menos 1, então quanto mais próximo de menos 1, mais forte é a correlação negativa, a correlação inversa. Como essa correlação está negativa, mas ela está muito próxima de 0, eu não posso chegar e determinar com 100% de certeza. Aqui a gente poderia falar que é 9% de probabilidade de quando a idade aumenta, o salário diminuir. Olha só, porque a relação é negativa. Então, a idade da pessoa aumenta, o salário diminui. A idade diminui, o salário aumenta. Mas assim, é 0,09 essa correlação negativa. Se esse cara aqui, pessoal, der acima de 0,75, então der menos 0,75, 0,85, 0,9, quanto mais próximo de menos 1, mais sorte seria a correlação e mais sorte você poderia afirmar isso. Como esse resultado foi muito próximo de 0, seria aqui o mais aconselhável afirmar que pode ser que, quando a idade aumente, o salário diminua. Mas isso pode ser com uma probabilidade muito pequena, a correlação é muito fraca, tá? Então você tem uma hipótese, aí você vai, faz uma correlação e tenta validar a sua hipótese. Se você descobriu isso, fala, putz, essa hipótese não confirmou. Aí de repente eu posso falar assim, então deixa eu ver. Será que quanto maior o meu tempo de casa no emprego atual, maior o meu salário? Então eu mudo a correlação aqui, dou um run. Menos 0,10, ó. Quase igual ao outro, então também não tem uma força aqui. Ah, então tá. Então, será que quanto maior a minha idade, maior o tempo que eu fico no emprego atual? Vamos ver se essa correlação é mais forte. Ó, essa deu 0,77. Aqui já é uma afirmação que eu já posso ter mais certeza para falar. Então, ela é positiva. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Se ela é positiva, quanto maior a idade, maior o tempo de casa. Faz até sentido, né, pessoal? No mundo real. Quanto mais velho eu estou, pode ser que eu tenha mais tempo de casa. Aqui a gente está afirmando, a gente conseguiria ir para um lado estatístico para tentar afirmar a hipótese de que quanto mais velha a pessoa, mais tempo ela costuma ficar no emprego, beleza? No emprego atual. Então, pela correlação positiva de 0,77, a gente poderia ir para essa linha, para essa validação de hipótese. E será que quanto maior o tempo de formação, maior é o salário? Estou tentando descobrir qual a correlação que é boa com o salário. Vou dar um run. Olha aqui deu 0,89. Isso também é importante, pessoal, para esse dataset, nesse contexto, nesta base de dados, é 0,89 a correlação positiva de que quanto maior o tempo que eu tenho de experiência pós-formação, quanto maior o meu tempo de formação, de estudo,
maior o meu salário. Então eu tenho essa correlação positiva neste dataset, ok? Quanto mais tempo eu estudo, mais salário eu ganho. Também faz sentido. É uma lógica que faz sentido no mundo real. Quando a gente está fazendo estudos estatísticos, é sempre bom você fazer esse tipo de análise, tá? Então aqui, por que é importante a gente colocar, de repente, uma correlação de Pearson no nosso fluxo, na nossa modelagem? Porque às vezes você está fazendo uma investigação de dados, você quer realmente corroborar as suas ideias, as suas hipóteses. Então imagina que eu levo esse resultado de correlação lá para o meu DataVis. Eu começo a ajudar a minha tomada de decisão de um jeito que eu nunca tinha ajudado antes. Então eu estou colocando análise estatística, data investigation dentro do meu processo de modelagem de dados, de automação de processos de dados, beleza? E aí aqui, para a gente finalizar essa correlação, eu poderia fazer tudo com tudo, ó. Eu venho aqui, coloco idade, tempo de formação, ano e salário e dou um run. Agora, o que a saída do correlação de Pearson vai fazer para a gente? Ele vai trazer os campos aqui na primeira coluna, na primeira coluna que é o field name, e vai repetir eles aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele criou uma matriz, e aí ele vai associando. Então, a correlação entre idade e idade é 1, óbvio, é o mesmo campo. Então, é totalmente positiva, porque é uma correlação dele com ele mesmo, né? Então, se ele sobe, se ele cai, ele cai. Então, a da idade com o tempo de formação é negativa em menos 32. Com anos de emprego, ó, já dá os 77. Aqui eu já tenho uma correlação que eu posso falar que é forte. Aí, ao invés de eu ficar fazendo aquelas seleções que eu fiz com vocês de salário, eu poderia vir aqui e falar, o salário, ele se correlaciona como? Com idade muito fraco, com tempo de formação bem positivo, bem forte, com anos de emprego muito fraco, e ele com ele, obviamente, é 1. Então, aqui eu já veria qual é a correlação mais forte do salário. É com tempo de formação e é 0,89, tá? Pessoal, esse tipo de análise, quando a gente vai fazer no R, usando R, quando a gente vai fazer usando Python, ou usando softwares estatísticos, né? Por exemplo, SPSS, entre outros, é muito mais trabalhoso de fazer. Aqui no Alteryx, ó, plugou o indicador, gerou essa correlação, de repente você poderia dar um append field e voltar aquele campo da correlação dentro do seu dataset para seguir, tá bom? E seria muito mais simples, beleza? Bom, pessoal, então esse foi aqui o primeiro vídeo nessa semana, nessa jornada de aprendizado acelerado, né, dos vídeos de Alteryx todo dia. Então a gente começou com correlação. Amanhã eu ensino um pouco mais sobre esse tema. Vamos aprender a correlação de Spearman, vamos aprender covariância ao longo dessa semana, tá? Então entramos aqui numa outra parte do Alteryx, o Alteryx sendo usado para investigação de dados, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu like. Se você está chegando a primeira vez, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que seja interessante esse tipo de análise. Pessoal aí do setor bancário que está tirando CPA 20, as certificações, às vezes são provocados, né? Quem trabalha com investimento é provocado a trabalhar esse tipo de análise. Ó, o Alteryx pode te ajudar no dia a dia, beleza? Vejo vocês amanhã. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.